Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, entre em contato conosco pelas redes sociais, através do Facebook e através do WhatsApp. Você manda suas perguntas e eu tenho o prazer em fazê-las aos nossos convidados. 12 horas e 31 minutos aqui no meu relógio. Recebo hoje aqui no programa Telescópio a visita do pessoal do capítulo Cavaleiros do Templo de Itapetininga 515, que é a Ordem Demolei, que irá conversar conosco sobre um projeto que eles estão fazendo aí, que chama o Arrastão da Solidariedade. Então a gente vai abrir o espaço, que é um convite, na verdade, dessa ação social que esses jovens estão fazendo aqui em Itapetininga, para convidá-los a participar. E também nós vamos prestar uma homenagem. No último domingo foi o dia do ferroviário, e a gente sabe, você telespectador que está nos assistindo, ou tem alguém na família, ou garanto que conhece alguém aqui em Itapetininga que trabalhou na nossa Sorocabana. Então, para falar conosco sobre esse assunto, recebo aqui um time de craques aqui para falar sobre isso, que é o seu Dirceu Campos e o seu Jorge Teodoro Mendes. Começar dando o meu boa tarde aqui para o seu Dirceu. Seu Dirceu, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício. Boa tarde aos telespectadores. Vamos falar sobre a Sorocabana. Vamos falar sobre os ferroviários. E os ferroviários da saudosa Sorocabana. Seu Jorge. Em primeiro lugar, boa tarde, Maurício. Boa tarde aos telespectadores. E eu tenho a honra de estar entrevistado por um neto de ferroviário também, um exemplar, um ferroviário que deixou raízes e hoje está desenvolvendo graças ao seu trabalho. Vou também agora cumprimentar os meninos que estão lá na frente aqui dos nossos estúdios. Também, né, tem parentes aí, a gente estava batendo papo antes do programa, que também tem parentes aqui que foram ferroviários. Deixa eu dar uma boa tarde primeiro para o Bruno Castro Américo. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Matheus Felipe, boa tarde. Boa tarde. E Felipe Luna, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, população itapetiningana. Deixa eu já começar jogando a bola para você aí, para você explicar para o nosso telespectador o que é o Arrastão da Solidariedade. Bom, sucintamente falando, o Arrastão da Solidariedade é um projeto desenvolvido pela Ordem Demolei, que consiste na arrecadação de alimentos, seja em supermercados, em bairros, para repasse para instituições filantrópicas da cidade. Esse ano, o Arrastão da Solidariedade consiste na sua 5ª edição e nós iremos promovê-lo nos supermercados Extra, Cofesa e Pão de Mel da Rodoviária nos dias 6 e 7 de maio, este final de semana, do período da manhã até o período noturno. E aí como é que funciona? Vamos supor, eu vou lá ao supermercado, aí eu compro o alimento, daí eu faço essa doação, vocês vão estar com uma caixa ali, como é que vocês vão receber esses alimentos? Então, nesses 3 supermercados, nos caixas do supermercado, nós teremos uma equipe de membros e voluntários. Todos estarão devidamente uniformizados com algum tipo de roupa associada ao capítulo, ou então uma roupa branca. Nós estaremos com uma cópia do projeto, caso a população tenha alguma dúvida sobre para onde será feito esse repasse, como funciona o projeto. Nós estaremos com um carrinho com vários produtos que podem ser doados.
e nós iremos abordar as pessoas no caixa e solicitar que elas colaborem comprando um dos nossos alimentos e doando para nós. Agora deixa a gente entender um pouco também, né, do projeto de vocês. Eu acho que deixa eu falar com o Bruno, vou pedir para você passar o microfone para ele. Bruno, o que é o capítulo Cavaleiro do Templo de Itapetininga 515? Quando que ele surgiu e quais são esses objetivos? Bom, seus objetivos? cabe aqui explicar melhor a origem da Ordem Demolay. Ela foi fundada em 1919 em Kansas City, nos Estados Unidos, pelo tio Land. Ele, com o intuito de criar um grupo de jovens para fins filantrópicos e autoengrandecimento, reuniu um grupo de homens de 12 a 21 anos e, bom, é o que perdura até hoje. A Ordem Demolay foi trazida ao Brasil nos anos 80 pelo tio Alberto Mansur. E aqui mais especificamente em Itapetininga foi há 15 anos fundado o nosso capítulo, que é o Cavaleiro do Templo de Itapetininga. Bom, a gente sempre visa esses projetos filantrópicos, assim como o nosso autoengrandecimento. De forma sucinta, é isso que se resume a ordem. Agora deixa eu falar com o Felipe, né? Felipe, deixa eu perguntar uma coisa para você. Há quanto tempo que você... Felipe? No Felipe? Matheus, perdoe-me. Matheus, deixa eu falar com o Matheus. Matheus, há quanto tempo você está na Ordem Demolay? Como que isso veio aí? Como só esse trabalho de solidariedade ou também há outros trabalhos? Como que funciona o dia a dia, o cotidiano de vocês? Eu estou na Demolay faz 7 meses agora. Fez 7 meses. E a gente participa desses projetos de solidariedade, de ajudar o próximo, mas lá também entre a gente tem uma irmandade muito forte, então não é só isso, como o Bruno disse mesmo, é um autoengrandecimento da gente, a construção como cidadão da gente. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Ano passado, você sabe quais foram, né, as instituições que receberam, né, esses alimentos esse ano? Para quais instituições que serão destinadas as doações? Esse ano serão as mesmas do ano passado. Nós daremos para 4 entidades. Entre elas é Nosso Lar, que cuida de jovens e adolescentes. Para o GEAPA, que orienta, que aconselha e evangeliza os portadores as pessoas soropositivas. A gente também vai ajudar o Projeto Casa, que através do projeto técnico especializado, eles trazem atividades para jovens que possam dar oportunidade ao adolescente de um emprego, da integração social, da construção como cidadão, e também o projeto Paz, que ele ajuda jovens também dependentes químicos, na recuperação de jovens dependentes químicos, criando um ambiente favorável a isso. Agora, então, para fechar, então vamos reforçar. Então, a ação ocorre só nesse final de semana, né? Isso, nos dias 6 e 7, nós estaremos no Supermercado Extra, no Pão de Mel da Rodoviária e no Cofesa, durante todo o horário de funcionamento de cada supermercado. E quais são os alimentos, o que pode estar doando? Qualquer tipo de alimento não perecível. Então, eu queria agradecer a participação de vocês hoje aqui no programa e ficar aí aberto também o convite para numa outra oportunidade a gente falar mais sobre o que é a Ordem, como é que funciona, quais são as ações que vocês fazem. Obrigado, voltem sempre. A gente agradece a oportunidade. Queria também estender o convite a toda a população itapetiningana que compareça nesses pontos de coleta de alimentos nos dias 6 e 7, para que a gente possa, como sociedade, melhorar o conjunto, melhorar todo mundo, né? E também, com certeza, agradecemos a participação, o espaço que vocês abriram para a gente, e muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Matheus. Obrigado, Felipe. No próximo bloco, vamos conversar aqui, então, né, sobre o Dia do Ferroviário. Foi domingo, a gente vai prestar essa singela homenagem hoje aqui no nosso programa. Não saiam daí, voltamos já.
Apoio cultural. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Hoje também coladinho com o Telescópio nós temos, né, o Educando. Então você aí vai assistir esse quadro do nosso programa que é sucesso aqui em Itapetininga. Antes de nós falarmos aqui com o seu Dirceu e também com o seu Jorge, vamos às notícias da nossa cidade. Começando aqui pela Folha. O seu Dirceu escreve na Folha ainda também, seu Dirceu? Tem uma minha aí no fio do caderno A. Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu vou antes ler aqui alguma das matérias de destaque desta edição. Horário do funcionamento do comércio será rediscutido no município. Essa é uma pauta também que logo estamos trabalhando para trazer o pessoal aqui para falar. Rendeu bastante assunto, vamos entender melhor aí se compensa, se não compensa. Vamos entender aí essa questão da alteração do horário do comércio aqui na nossa cidade. Justiça suspende vendas de áreas florestais do estado, inclusive as áreas de Itapetininga. Basquete itapetiningano é bicampeão em torneios regionais. Então, essas e outras notícias aqui na Folha de Itapetininga, que já está nas bancas. Agora o jornal Correio de Itapetininga aqui, vou mostrar ele para vocês aqui em destaque e apresenta aqui em sua matéria de capa. Cidade será sede dos Jogos de Capoeira. Parabéns aí todo o Grupo Abadá, que no próximo final de semana teremos um ícone aqui da capoeira mundialmente falando, que é o Mestre Camisa, e nós vamos tentar aí também entrar em contato, ver se conseguimos fazer uma reportagem especial para vocês. Músico lança disco de rap gospel na periferia. Cursos de tecnologia são apostas para o mercado. Então, essas e outras notícias aqui eu vou mostrar para vocês nesta edição aqui do jornal Correio de Itapetininga. Agora eu vou começar aqui o nosso bate-papo com o seu Dirceu, falando com ele sobre o dia do ferroviário, muito sobre a Sorocabana também. A primeira pergunta é uma questão mais pessoal, seu Dirceu. Sente falta a gente ter aquilo que em outras épocas tivemos pulsantemente ocorrendo nas nossas ferrovias aqui? Sentimos muita falta, porque eu, como ferroviário, meu avô foi ferroviário, meu pai ferroviário, eu ferroviário e meu filho também ferroviário, todos aposentados da saudosa Sorocabana. Sorocabana foi para nós o ponto mais feliz da nossa vida, foi a ferrovia. E com a desativação da ferrovia, então isso nos trouxe muita tristeza, prejudicando a população de Itapetininga. A estação de Itapetininga tinha muitos trens de passageiros, naquele tempo não tinha ônibus, então era repleto de passageiros. Hoje nada mais resta. Abandonado, depósito desativado, é uma tristeza. Agora deixa eu perguntar aqui para o senhor Jorge, como que o senhor... Não tem como separar o desenvolvimento, o crescimento de Itapetininga muito depois da instalação da ferrovia aqui na nossa cidade, né? Separar o desenvolvimento. Veja bem, aqui a terra, tradicionalmente, é comemorada a terra onde os tropeiros se dirigiram, sempre passando para a nossa cidade. Geograficamente não tinha outro lugar para passar, é aqui Itapetininga. E a ferrovia, em 1909, o governo entendeu que aqui seria um lugar bom para passar as ferrovias de Itararé, onde divide com o Paraná, com o Sengés e Paraná. Então, logo essa ferrovia foi instalada, os tropeiros deixaram de passar nas mulas e passaram a transportar pela ferrovia. E tinha os vagões próprios para trazer as mulas, os moares. Então existia já naquele tempo as gaiolas, tinha
era transportado, e nesses trem aí, então houve essa evolução. Você falando em evolução, nós tivemos muitos ferroviários ao longo dessa linha, de várias funções, que colaboraram para o desenvolvimento não só da ferrovia, das cidades também. Então nós tivemos aqui, de Iperó, antigo Santo Antônio, nós tivemos Guilherme Wendel, depois Tatuí, depois Santa Adelaide, pequenas estações. De Santa Adelaide tivemos Morro do Alto, depois do Morro do Alto, Peixoto Gomide, depois de Peixoto Gomide, a Quintapetininga, depois o antigo Marabá, que passou em Engenheiro Mendonça, depois tivemos Cesário, depois de Cesário, Juriti, depois de Juriti, Rechã, depois de Rechã, Angatuba, de Angatuba, Ermilo, depois de Ermilo, Ligiana, depois de Ligiana, Aracaçu, depois de Aracaçu, Vitorino Camilo, depois de Vitorino Camilo, Buri, depois de Buri, Rondinha, depois Jaó, depois Itapeva, Alfredo Nunes, Itanguá, depois Engenheiro Maia, Muniz de Souza, Gourita, Rio Verde e Tararé. Essas são as estações implantadas para o curso desses trens que passavam. Por que tinha que ter funcionário telegrafista? Porque os trilhos eram uma mão só. Então não é duas mãos como a estrada rodagem. Então, como tinha uma mão só, então tinha que ter funcionário, vários tipos de funcionários que não dependia de muito estudo para trabalhar, desde que eles fossem obedientes às formalidades implantadas pelos ingleses que criaram a ferrovia no Brasil. Deixa eu só pedir licença para o senhor, Sr. Jorge, um minutinho, que nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde aos dois aí também. Ô, seu Manuel Silvério, tudo jóia? Fala, seu Manuel. É o seguinte, você está entrevistando dois telegrafistas da Sorocabana. Ele fazia a apresentação na escola, cada um ficava numa ponta com o garrafa e era vazia, uma faca na mão, e eu comunicava com o outro só para o toque do telégrafo. É incrível os dois aí. E a Sorocabana, na época de Sorocabana, né? A estação era festiva, era lotado de gente. Eu viajei muito de trem, conheço bem, mas esses dois aí são cobras na arte da ferrovia, conhece tudo. Explora ele no telégrafo. Tchau, vocês. Tchau, Jorge. Seu Manuel, obrigado pela sua participação. O seu Manuel também conhece bastante aí sobre, né, a história. O seu Manuel, ele viajou muito pelos trens. E esse tema que ele falou de telegrafia, então, na época da ferrovia, a dificuldade que era interessante, então não tinha a eletricidade, por exemplo, nas estações aí do interior, estações isoladas, não tinha eletricidade. Então era usado o telégrafo. O telégrafo era através de fio com bateria. Então as comunicações eram através de telégrafo. E a segurança dos trens para aviso de trem, tanto que para via Itararé ou via São Paulo, dependia do telegrafista receber a mensagem para não ter perigo de bater um trem no outro. Eu vou falar mais sobre, né, os diversas funções que tinham, mas eu queria saber, era no período, grande parte, era um sonho, né, das pessoas trabalharem na Sorocabana. Era um sonho, inclusive um sonho que pessoas aqui em Itapetininga, na época, aqui em Itapetininga, existia só o Instituto Peixoto Gomide para estudar. Certo. E o ginásio então, e o ginásio. Então, a maioria dos filhos, dos masculinos, eles não iam estudar, só as meninas mais que estudavam para professora. Ainda tinha o vestibular, que não é qualquer um que passava lá. Então, os homens ficavam aqui querendo emprego. Quando foi organizada a Sorocabana, deu emprego para esses jovens que se tornaram os ancestrais de muitos de hoje nós encontramos aí.
Esses ancestrais sem muito estudo, mas graças à orientação que tinha das formalidades legais de comportamento, então acabaram eles se adaptando, não ganhando tanto, mas com o auxílio das esposas, estudar os filhos. E os filhos, por ser uma genética boa, hoje estão dominando a cidade, na sociedade e colaborando. Nós temos aí filhos de ferroviário, para começar, com a Vossa Excelência, que é um grande apresentador. Obrigado. Depois nós temos diretor de escola, nós temos advogados. Esses jovens que saíram aí são netos de ferroviário. Então, a ferrovia, ela deixou muita raiz de oportunidade educativa. Então, chegamos a pensar, em tese, que o que vale para o cidadão é o emprego, para desenvolver. Não adianta fazer greve, fazer daqui, fazer reclamar, fazer movimento. Era o serviço que desenvolve a responsabilidade e o crescimento. Temos mais um telespectador na linha, seu Jorge. Peço licença novamente. Alô, boa tarde. Boa tarde, Maurício, demais funcionários da PDI e telespectadores também. Renato Augusto, bem-vindo ao programa Telescópio. Renato Augusto, prazer. Também meu boa tarde ao professor Dirceu. Boa tarde. Que leio todas as semanas a sua coluna no jornal Folha de Itapetininga e que já sei que brevemente terá mais um livro lançado pelo ex-ferroviário aí, professor Dirceu. E o meu boa tarde ao Dr. Jorge, que já tive a honra de assisti-lo realizando júri lá no fórum. Também parabéns pelo seu trabalho filantrópico. E amanhã, aliás, o Dr. Jorge estará aniversariando. Os nossos cumprimentos. Bom, o Dr. Jorge ressaltou das raízes da ferrovia, até é uma das minhas perguntas. Até muitos políticos dali surgiram, como o ex-vereador César Guinte, também Eurico Aires Martins, que fundou o CRI. Gostaria que o Dr. Jorge relatasse mais essas pessoas que contribuíram com o progresso da nossa cidade e região, não só na área política também, como foi citado. Muito bem, Renato. Tivemos e também... outra coisa que quero enfatizar, não sei se já tem conhecimento, o vereador sorocabano e pastor Luiz Santos conquistou a implantação do veículos leve sobre trilho. É uma alternativa de transporte moderno, que já vai ser instalado em Sorocaba em 2018. Enquanto isso, Itapetininga deixa a desejar também nessa área. Cadê os nossos políticos? Então sabemos que temos um sindicato que é dos ferroviários e toda a população deve cobrar. Se Sorocaba já conquistou, por que Itapetininga perde também nessa área de transporte? Já em 2018 será implantado. E aguardamos aí que os nossos políticos lutem por isso. Que ano que vem também estaremos com o nosso programa, com o programa apresentado e falando do passado, que é importante. E agora exige a área de cobrança. Não é só de greve também, mas temos que cobrar, doutor Jorge, os políticos aí. Então, Sorocaba vai continuar sendo quintal de Itapetininga. Acorde Itapê. Um abraço a todos. Obrigado, Renato. Renato Augusto, obrigado. Quem quer começar? O caso do Renato, muito bem, ele se destacou. O Renato, historicamente, o avô do Renato era um comerciante e eles tinham aquela pensão São João também. Então, a maioria dos ferroviários, quando viajavam e assumiam um posto aqui em Itapetininga, uma moradia, eles paravam na pensão São João, que era da família do Renato. E naquele tempo não existia supermercado. Ali na Alfredo Maia, Alfredo né? Maia, então Próximo a maioria vinha pedir, comprar fiado ali no avô dele, João Augusto. Então a maior alegria do ferroviário ser apresentado ali para começar a fazer suas compras com a família. Agora, por outro lado, a pergunta sua e a dele sobre desenvolvimento, então hoje em dia o Brasil se tornou uma empresa. É claro que um pedágio dá muito mais dinheiro do que aguentar os ferroviários, que tinha muitos ferroviários naquele tempo. Naquele tempo, cargos, tinha guarda-freio,
guarda-fogo, tinha ajudante de maquinista, graxeiro, telegrafista, auxiliar de estação, chefe de estação, inspetor de estação, e era dividido por setores. Aqui na estação, tinha também o portador. O portador é o imediato do telegrafista. Por que portador? A maioria das pessoas que entravam de portador, que não tinha grande estudo, eles entravam de portador, por quê? Porque portava a bandeira verde para o trem entrar. Então ele entrava, chegava, portava a bandeira verde, e o serviço ferroviário foi um serviço de liderança. Então, eu tive dificuldade, a princípio, trabalhar na ferrovia, porque eu trabalhava na indústria. Na indústria, só fazer aquilo. Agora, na ferrovia, você tem que assumir tudo que aparece. São várias funções. Várias funções, mas você é líder daquele cargo. O portador, analfabeto, sem cultura nenhuma, se ele pusesse uma bandeira vermelha no trem da inspeção do diretor, tem que parar. Ele é autoridade. Ele chega lá, o trem tem que parar. O trem tem que parar. Pode estar diretor, governador no trem ali, tem que parar. Porque ele assumia, se o trem passar ali e quebrar, ele assumia. O telegrafista assumia todas as comunicações de segurança da ferrovia. Então o telegrafista recebia um telegrama. Tal trem no quilômetro tal não pode passar porque a ponte caiu. Você tem que pegar aquele telegrama, correr lá, entregar para o maquinista, segurar o trem e assumir aquilo. Na estação ferroviária aqui também, naquele tempo, devido aos trens correr muito no horário, telefonavam para nós para saber a hora. Que hora que é? Que hora que o trem vem? Está no horário. Então o ferroviário sofria, ele tinha tanto atender o trem que vinha, atender o telefone particular, pegar a licença para o trem, vender passagem e perguntar se o trem vai, E a partir do momento que o trem entrou na estação, chegou, o responsável por tudo que ia acontecer é o telegrafista. Você é responsável. Se passou o programa de 15 minutos na estação, ficou 17, tem um BO para informar. O porquê. Então, daí, o telegrafista, eu me adaptei até na advocacia por causa disso. Porque eu respondia BO lá, falei, então, ficou fácil para advogar. Advogar também é responder o BO da polícia, justificar. Tem facilidade. Agora, deixa eu perguntar para o seu Liceu, e também a Sorocabana, ela era algo completa, né? Vamos pensar assim, porque tinha a própria empresa fazia a manutenção nos equipamentos, muitos equipamentos eram construídos pela própria empresa, isso gerava um leque uma variação de um leque de emprego muito grande, né? Certo, tinha o truqueiro, examinava os modelos da locomotiva, dos carros, tinha o ajudante maquinista, que ajudava o maquinista, tinha o maquinista, tinha o mestre maquinista e tinha o inspetor da tração, que geralmente era um engenheiro, que atendia tudo isso daí. Na estação era o telegrafista, subordinado ao chefe de estação. O chefe de estação era subordinado ao inspetor de estações. E inspetor de estações era o engenheiro. E tinha a via permanente, que era o trabalhador de turma, o encarregado, feitor e o engenheiro da via permanente. E do setor da locomotiva era o inspetor, tinha o engenheiro de tração, então formava uma grande leque de ferroviários, de profissões, né? Tinha o artífice também, que cuidava da manutenção dos vagões. Agora, deixa eu perguntar para vocês, é uma coisa que a gente sempre escuta falar e é legal a gente sempre estar esclarecendo. Por que Itapetininga, naquela época, ganhou o apelido de Ramal da Fome, que falava que aqui era o Ramal da Fome? Porque, são várias histórias, né? Porque a história é essa. O trem de restaurante vinha até Sorocaba, até Itapetininga. E o carro de Itapetininga ficava aqui e o trem, então, ia sem o carro-restaurante. Então, por isso que de Itapetininga e Itaré não tinha carro-restaurante. Isso é a versão que foi chamada de Ramal da Fome, não é isso?
Aí começaram... Tem algum motivo, desculpa cortar o senhor, tem algum motivo que daqui para lá então, veja restaurante, bem, vagão restaurante... O noturno, que é esse que tinha restaurante, chegava às 9h30 aqui. Veja bem, daqui Itararé não tinha uma cidade grande assim, assumindo um restaurante mais. Porque o trecho aí era só trecho de parada rápida de trem. Então ninguém queria investir em montar um restaurante. Aqui tem um restaurante, aqui da Tenente. Aqui da família ainda, que é muito conhecido aqui, Périx, né? Do Périx, daquela professora de inglês, a sua vizinha lá. Dona Ilza Guimarães. Dona Ilza Guimarães, professora de inglês. O pai dela, ele era do armazém de abastecimento. E o Périx, esposo, a mãe dele tem um bar ali. Tem um bar de estação. Então o pessoal se abastecia. E quando a gente viajava de São Paulo para cá, em Sorocaba tinha lá uma pequena lanchonetinha ali. Sorocaba tinha. De São Paulo é até Sorocaba que tinha. De São Paulo, Tatuí já não tinha. Tinha aqui Tapetininga. Daqui para lá não tem mais nada. O restaurante ficava aqui. Então, daqui para lá, Marabá, Rechão, vai embora. Buri, chegava o trem, passar 2 horas da madrugada lá, fechado, não tinha ninguém lá. Ia bater em Itararé. Em Itararé chegava também de madrugada, não tinha bar nenhum. Então ia embora para Paraná, para mal da fome. Quem não se preparasse ia passar fome no trecho. Se o trem quebrasse, ia passar fome. Agora, deixa eu pedir licença para vocês. A gente separou um vídeo que conta um pouco da história da Sorocabana. Então, a gente vai passar esse vídeo, daí a gente vai para o intervalo e depois voltamos aqui, continuando aqui esse bate-papo aí em homenagem ao Dia do Ferroviário, que foi no dia 30, mas hoje, carinhosamente, prestamos essa singela homenagem. Em julho de 1875... partia de São Paulo o trem de inauguração da estrada de ferro Sorocabana. O minúsculo trem tração a vapor chegou a Sorocaba sob aclamação entusiasmado e acordes de 8 bandas de música. Luiz Mateus Mailaschi, fundador da estrada, emocionado, entrega Sorocabana ao público. Suas proféticas palavras não podem ser esquecidas. Entrego-vos hoje a estrada de ferro Sorocabana. É a imagem do progresso, mais um veículo da civilização que aparece. Vencemos muito, mas não conseguimos tudo. A estrada vem aumentar o sistema de viação férrea no Brasil, porém não está de todo concluída. Necessita prosseguir muito. Desvendar aos olhos do estrangeiro as riquezas que o sul da província guarda em seu seio. Não tendes, pois, o direito de ficar estacionados. 82 anos se passaram. Aquela minúscula estaçãozinha transformou-se como por encanto. Os trens de tração a vapor foram mudando. Vieram as locomotivas elétricas, depois as diesel-elétricas. Sistemas foram modificados, porque realmente os homens não estacionaram. E a estrada cresceu, estendeu ramais, alargou horizontes, empurrou a civilização e o progresso para os sertões, ajudou a tirar da terra as riquezas incalculáveis que o estrangeiro não conhecia. Os homens não ficaram estacionados e continuam trabalhando pelo progresso, atendendo ao povo, solucionando problemas, melhorando as condições de transportes, dando assistência constante à poderosa ferrovia, criando ramais como, por exemplo, São Paulo ao litoral, Pirapozinho, construindo novas e modernas estações, armazéns, passagens, edifícios, melhorando a via permanente. Acelerando as obras do ramal de Dourados, ligando o Presidente Prudente ao Rio Paraná, junto ao Pontal, a variante de Bernardino de Campos a Ourinhos, a variante de Salto Grande, obra executada em consequência da construção da usina elétrica de Paranapanema, o ramal de Bauru, a variante de Itapeva, obras que há longos anos estavam paralisadas, agora ativadas e concluídas no governo do senhor Jânio Quadros.
Sorocabana mantém um serviço de assistência cultural e de recreação e sua biblioteca possui 10.650 volumes. Possibilita também a aquisição de livros e material escolar aos filhos de seus empregados, com desconto até de 30%. Um dos pontos vitais atacados de imediato pelo Sr. Jânio Quadros foi o da instalação de restaurantes junto às oficinas. O diretor da estrada, acompanhado de engenheiros e advogados da Sorocabana, partem da estação Júlio Prestes para inaugurar um destes restaurantes localizado em Sorocaba. Os viajantes chegam a Sorocaba para a inauguração. Convidados pela diretora do Instituto Luiz Mateus Mailaschi, os recém-chegados visitam o moderno estabelecimento de ensino construído pela Estrada de Ferro Sorocabana para os filhos de seus funcionários e onde se aplica a moderna pedagogia. Dirigido pela senhora Regina Andrade de Almeida, com 20 salas de aula, 21 professoras e 800 alunos aplicadíssimos, este modelar instituto tem sido largamente elogiado por todos aqueles que tiveram ocasião de visitá-lo. As aulas são funcionais em sua maioria e os resultados são excelentes. O governo de São Paulo e a diretoria da estrada contribuem assim com essa formidável assistência à infância e à juventude para o engrandecimento da pátria e dos brasileiros. Do Instituto, os visitantes dirigem-se ao grande refeitório, construído para proporcionar aos trabalhadores uma refeição sadia e completa, por um preço abaixo de seu custo, e com capacidade para servir 500 pessoas por vez. Enormes caldeirões na cozinha limpa fervem, preparando a comida deliciosa. 5 desses restaurantes estão em pleno funcionamento nas localidades de Iperó, Bernardino de Campos, Barra Funda, Cantareira e Santos. Após a inauguração do refeitório, a visita prolonga-se às oficinas, consideradas as maiores da América do Sul. A soberba vista das imponentes oficinas, como que simbolizando a sombra, a vontade férrea de Mailaschi, é uma saudação amiga. Nos pavilhões fabulosos, trabalham mais de 2.000 homens em secções de mecânica, torno, fundição, marcenaria, montagem, eletricidade. Aqui se constrói de tudo, desde os trilhos até as mais pequenas peças de precisão. Toda a produção é feita com material nacional, estando estas colossais oficinas aparelhadas para construir tudo que se refere a material ferroviário com a máxima perfeição. Aqui fazem estágio funcionário de outras estradas, especializando-se em diversos setores. A Estrada de Ferro Sorocabana dá assistência completa a esses homens que trabalham para o seu engrandecimento. Hospitais, cooperativas, seguros de vida, empréstimos a longo prazo. Com tudo isso, se beneficiam seus funcionários. Estes milhares de homens trabalham contentes, sabendo-se protegidos e fazendo dessas oficinas uma colmeia humana de trabalho e dignidade. É a Estrada de Ferro Sorocabana em toda a sua pujança, impulsionando com seus trens a civilização, levando e trazendo riquezas e sonhos. É um elo de paralelas ligando cidades, fortalecendo a grandeza da pátria. "82 anos separam esta máquina que simboliza um período de sonhos, de esforços e trabalho destes homens valorosos de agora. E recebendo nas mãos uma semente generosa e boa, souberam transformá-la numa incansável e bendita seara de ouro.
Apoio Cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Vocês assistiram aí um pouco, né, um pedaço de um vídeo que conta a história aí da Sorocabana. E eu tô aqui falando com um time de craques aqui, que é o seu Dirceu e o seu Jorge. Deixa eu perguntar uma coisa também. A gente fala um pouco sobre o caso, nós conversávamos aqui no intervalo. Os ferroviários eram um benefício muito grande, era uma área de lazer para os ferroviários frequentarem o CASE, né, seu Dirceu? O CASE foi inaugurado lá, o prédio foi em 46, julho de 46, prédio, onde posteriormente o presidente construiu uma piscina, que naquela época não tinha, foi em 73, naquela época não tinha piscina na cidade, né? Só tinha o Venâncio, e o CASE construiu uma piscina lá em 1973. E era um estádio muito bonito, né? Mais de 2.000 sócios, mais ou menos. Depois houve a decadência da ferrovia e o CASE também. Falando de coisa boa, o duelo CASE e associação era o clássico. Era o clássico. E o DERAC também, né? O DERAC, veja bem, o DERAC cresceu depois. Porque a Sorocabana tinha o CASE e associação. Nós tivemos grandes jogadores ali, eu lembro de algum. Tinha o Pim, tinha o Ramos, o Aleixo, esses eram craques. E o presidente do clube era o falecido Juca Santana, chefe de estação. Tanto é que ele leva o nome dele no campo. No campo. José Santana. E eles tratavam com carinho. Quando sabia que tinha um jogador bom num sítio, em algum lugar, eles traziam para trabalhar na Sorocabana, também entrava lá. Com o trato de trabalhar bem e jogar bem. Esse Toninho Abrana já não era ferroviário. Foram buscar ele em Buri para ser goleiro do CASE. Daí acabou entrando também. Entrando. Daí ficou ferroviário e pegou a escola ferroviária. E lá tinha o seu amigo, esse que nós falamos agora, o Orlandinho. Orlandinho já era da oficina ferroviária, onde ele era mecânico dessas locomotivas a vapor. Seu Jorge, temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Maurício. Boa tarde, seu Dirceu e a todos. Antônio Carlos, bem-vindo ao programa Telescópio. Obrigado, Maurício, mais uma vez, né, dando umas pitadas aí. É o Galo? Mas, conheci a voz. Maurício, eu queria, antes de mais nada, falar que a história de Itapetininga se une com a história da Sorocabana. E um dos maiores patrimônios de Itapetininga, sem dúvida alguma, é a Estrada de Ferro Sorocabana. Mas a minha pergunta vai ao seu Dirceu, professor Dirceu. Professor Dirceu, pois não. Nós sabemos que a Sorocabana fora privatizada. Eu não sei se o senhor concorda com a privatização. De maneira com nenhuma. Esse modelo de privatização. Mas quem assumiu, não sucateou toda a estrada de ferro Sorocabana, seu Dirceu? Não está totalmente sucateada? Aonde que estão aquelas casas da Sorocabana que pertenciam aos funcionários? A rede que era para a empresa privatizada reconstruir, alargar, colocar novos trens. O que eles estão fazendo, seu Dirceu? É um crime que eles fizeram com o patrimônio da Sorocabana. Em que governo foi feito isso, seu Dirceu? E que maneira que foi feito essa privatização? Qual o acordo que fizeram? Simplesmente deram a Sorocabana para a empresa que toca hoje? Qual foi? Eu não entendo esse tipo de privatização. Gostaria que vocês que estão à frente, que conhecem a Sorocabana, me falassem que tipo de privatização é essa
que esse governo e que governo que foi feito essa privatização e como que está o estado da Sorocabana atualmente. Obrigado pela atenção a todos, obrigado, Maurício. Um abraço a todos. Eu concordo com o amigo aí, e realmente ela foi um crime que fizeram contra a nossa ferrovia. Acabaram com a saudosa Sorocabana. Tudo indica que foi no governo de Quércia. As casas, no trecho, a maior parte foi demolida. E as que não foram demolidas aqui na cidade foram vendidas a particulares. Eles estão visando mais lucro, eles não estão visando o bem-estar do povo. Porque a ferrovia, com essa privatização, eles pretendiam acabar com a ferrovia mesmo. Porque a ferrovia não tem pedágio, não dá lucro para os governos. Infelizmente, é essa a situação do nosso país. A hora que eles mais voltaram atenção para as rodovias, porque a rodovia dá pedágio, não dá lucro para eles, mas a ferrovia não dá lucros. Então é esse um dos motivos, né? Fora de muitos outros que existem. Acrescentando o que o Dirceu está falando, não foi do curso do Mário Cova para cá que ele transferiu a empresa particular. E foi uma concessão, talvez colaboraram para que as empresas explorassem, porque tão logo nós começamos a ver os pedágios. E a verdade é que o Brasil está caminhando para um lado meio empresarial, que eles visam lucro. E temos que reconhecer que um pedágio dá mais lucro que a ferrovia. Muito embora... o custo, né, para você fazer uma ferrovia é muito mais barato do que você fazer uma rodovia. Uma rodovia, mas agora eles estão pegando o pedágio por segundo. Até no pedágio, os feriados dão mais lucro para eles do que uma ferrovia. Muito embora estão pagando caro o encerramento da ferrovia, porque eu já enjoei de falar que graças à ferrovia a cidade cresceu com pessoas intelectuais que hoje participam da nossa sociedade. Inclusive o nosso amigo e grande apresentador de televisão, neto de ferroviário. O Dirceu, neto de ferroviário. Nós temos aqui grandes pessoas da família de ferroviário, que desenvolveram e ajudaram a crescer a cidade. Nós temos padre, filho de ferroviário, nós temos diretor de escola, filho de ferroviário, nós temos médico, temos promotor de justiça, neto de ferroviário. Comeram o feijãozinho da ferrovia para chegar aqui. Entendeu? E hoje, por exemplo, com a queda das ferrovias, aumentou o presídio. Então, se a ferrovia não dava lucro, e os presídios agora estão dando lucro? Eu acredito que a ferrovia foi uma escola. É uma escola de administração que quem passou por aquela escola, eu tenho certeza que não envergonharam os professores. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí para o meu amigo Eric Mantum, lá de Sorocaba, que está assistindo o programa. O Eric também, que faz parte de uma associação, né? O Eric fãzaço aí, um rapaz novo, que também de família de ferroviários, que também trabalha. Até ele fica o convite para você vir um dia aqui na cidade. Vou apresentar para você o seu Jorge e o seu Dirceu, que eles têm diversas histórias aí para falar conosco aí sobre a Sorocabana. Mas um outro, eu tenho isso na memória, que eu me recordo quando eu era muito criança, a minha avó, ela me levava no antigo armazém também, né, da Sorocabana. Armazém. Que também era os funcionários podiam comprar. Preparado para acolher os funcionários, uma caderneta, fazer os pedidos. Tinha um jeito diferente de tratar o trabalhador a Sorocabana? Diferente. Olha, nós tínhamos até um hospital da ferrovia. São Paulo, da Lapa? São Paulo, na Lapa, hospital. Ainda tem hospital, o hospital. Você marcava consulta e ia embora. Existia no trem passageiro, o X1, é um trem de quando morria um ferroviário, lá em São Paulo, o vagão do morto vinha na cauda do motor. Tinha próprio. Então existia tudo esses armazéns. O armazém Batizimento, quando seus avós não compravam aqui, tinha um trem que levava a mercadoria distribuindo nos trechos. Porque o empregado recém-formado, alguma vez ele não tinha possibilidade de trabalhar em Itapetininga, ele trabalhava no trecho.
Esse trecho daqui, Tararé, vários trechos. O pessoal, inclusive, tem vocabulário aqui, se você dá a oportunidade de eu expressar, vocabulário antigo. Por exemplo, na época da ferrovia, tinha o Ronda. Tinha o Ronda que trabalhava lá. Tinha o guarda-chave. Turmeiro. O turmeiro, chamava de tatu, o apelido. Tinha tatu, tinha como é que é? Dito lagarto, tinha o bereba. Tinha o bereba, tinha o passarinhão, todos esses caras chamados de apelido. E nas ferrovias, tinha os responsáveis, aquele pessoal de turma, para olhar o trilho se não trincou. Porque na época de calor, o trilho também acontecia aquele fenômeno físico. Dava... Ele se encontrava com o outro e crescia. Então tinha que o funcionário olhar. Em termos de calor, o metal ele desenvolve. Então o trilho também saía da linha, por causa do calor, muito calor. Como é que é o nome que dava? Garrucha, parece o nome? Não lembro mais o nome. Dava o nome certo do fenômeno. Deixa eu então, Garrote, não é? Como? Garrote, não é? Hã? Garrote. Não. Deixa eu aproveitar que o senhor falou desse fenômeno. Tem uma pergunta aqui do Diego Aires, se eu só abrir aqui, que acabou batendo no meu computador. Ele pergunta se vocês se lembram de algum acidente aqui na nossa região. Qual foi o maior acidente no período que vocês trabalharam, que vocês... Olha, nós tivemos um acidente muito feio aqui que a gente lembra. Teve vários, mas eu vou contar da época que eu já estava trabalhando. Então, existia aqui em Itapetininga um operarinho, não sei se você viu falar, um operário que levava os trabalhadores da estação de Itapetininga até a oficina da Sorocabana, que hoje está abandonada, nessa oficina. E tinha uma maquininha tocada a vapor. Número 20. Número 20. Ela tinha até, se é que gosta de antiguidade, tinha o Romão, um torcedor do caso, ele gritava com alto-falante lá, xingava o jogador que não marcava gol, ele xingava não sei do que, xingava de perna de pau, Bom, esse senhor Romão que era o chefe do operarinho. O operarinho levava o pessoal, não pagava nada. Daqui, quem morava lá no lado lá daquela vila, lá do depósito, Vila São João ali, ia do operário, e voltava. O que aconteceu? Deixaram a maquininha acesa lá, ela sozinha foi aquecendo, e esqueceram o próprio vapor, ele pegou uma caloria forte e saiu sozinho a máquina. Isso foi em 58. Veio bater na manobra aqui em Itapetininga, matou gente. Em cima do pontilhão, em 1958. Qual pontilhão? Pontilhão aqui que vai do olho d'água. Do olho d'água? Do olho d'água. Bem em cima ali. Ela veio aí, encontrou com o trem que está para sair, matou morreu gente. O maquinista? Morreu o maquinista, eu esqueço o nome dele, morreu os dois maquinistas. Tomé. O Tomé, morava na Vila Santana. E cortou a perna do Moacir também. Então, existia essa parte, por isso que descuidaram, largaram lá a maquininha, ela aqueceu sozinha, pegou velocidade, saiu. A gente tem mais um telespectador na linha, boa tarde, quem fala? Darcy Figueira. Ô, seu Darcy, bem-vindo ao programa Telescópio. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que a ferrovia sempre fez parte dessa região e, infelizmente, os governos privatizaram a ferrovia. Queria dar os parabéns para o Dr. Jorge, que é o aniversário dele amanhã. Queria cumprimentar o professor Dirceu, é um prazer em estar assistindo ele aqui. Eu queria perguntar se eles sabem dizer, porque que a situação do clube lá da ferrovia, do CASE, aquilo pertence ao governo federal e está meio enrolado. Eu queria perguntar se eles sabem como é que ficou a situação ali. Obrigado pela sua participação, senhor Jorge. Olha, nós temos uma funcionária lá que trabalha lá, é dona Tereza, do presidente. A presidente lá, Maria a dona Maria. Evangelista. Então veja o que aconteceu. Como todos os clubes aqui está acontecendo. Como aconteceu no 13 de maio, está acontecendo no Recreativo. Então, aqui, a substância de pessoal que contribuía, todo mundo é remido, ninguém contribui mais. Então, aposentou todo mundo, ninguém contribui. E o caso aconteceu a mesma coisa. No tempo que era atuante a ferrovia, tinha o pessoal sócio.
Agora a maioria morreram, né? A maioria morreu. O Eremido, então ficou... E a Maria, que é mais filha de ferroviária, cuida do clube. Inclusive, com a privatização, o que aconteceu? O caso ficou fora. Daí apareceu um advogado aí dizendo que tinha que fazer uso campeão. Certo. Daí fez uso campeão. E daí agora voltou para o clube. Mas ela está trabalhando lá. E ela fez também, está aproveitando o caso como museu ferroviário. Como que vocês enxergam hoje, né, essa história tão bonita, mas ela é pouco contada na cidade? Você perguntar principalmente para os mais jovens, para essa criançada que está vindo, eles poucos sabem essa história. Não seria interessante a prefeitura, a Secretaria Estadual de Educação, levar esse conhecimento, essa história dos ferroviários, a importância deles aqui para o crescimento e desenvolvimento do nosso município? O Instituto de História Geográfica e Genealógico, ele está fazendo uma certa campanha de culturalmente levar as pessoas interessadas em certos setores. Então, as pessoas que se interessam na formação da cidade, então eles estão agrupando o pessoal aí para levar. Outro dia levaram na estação. Na estação existe lá um painel. Eu vou lembrar que na estação existe um memorial. No tempo do Roberto Ramalho, quando pegou a estação, que estava abandonada, para colocar para o município, criou lá então um memorial, que até hoje o memorial está na estação. Várias primeiras-damas queriam tirar, mas daí eu pedi para não tirar, eles conservaram, estão sendo conservados até agora. Recentemente eu pedi para essa presidente da Estação da Solidariedade para que não mexesse naquilo. Ela prometeu que não vai mexer. Está lá o memorial para os jovens de Itapetininga, para a criançada de Itapetininga ver as peças usadas pelos ferroviários no passado. O CASE também, né? O CASE, então, você está assistindo. O CASE também tem o Museu do Ferroviário lá no CASE, que pode, a visitação é gratuita, é legal levar os alunos para conhecerem um pouco mais da história dos ferroviários e da Sorocabana aqui em Itapetininga. Mas nós temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Alô? Doutor Inegi, bem-vindo ao programa Telescópio. Alô, boa tarde, Maurício. É um prazer voltar a conversar com você. Boa tarde, doutor Jorge. Prazer, Inegi. Boa tarde. Prazer ouvir o meu amigo da faculdade. Ô, Maurício. Oi. Vocês estão... Tá muito baixo, Maurício, não estou te ouvindo. Pode fazer a pergunta que a gente está te ouvindo aqui. Não, é que eu sou um pouco saudosista. Eu viajei muito tempo, desde criança, nos trens, era um glamour. Todas as famílias iam junto com o viajante até a estação, que iam viajar para São Paulo. É como se hoje fosse viajar para a Europa, sabe? Era um acontecimento maravilhoso. Mas era um glamour muito bonito. Viajar de trem, naquela época, era um charme total. E era o melhor meio de viagem, né? Só que eu tenho uma coisa que eu quero que o senhor fale sobre isso. O preconceito social que existia na época, que eu me lembro desde criança e trouxe até hoje uma coisa que eu não me conformava. Tinha primeira e segunda classe, certo? Você viajava de primeira classe, tinha bancos confortáveis, estofados, com todo o conforto, a cabeceira com cobertura, tudo mais. Quando na segunda classe eram vagões de madeira, bancos de madeira. E esses viajantes não tinham direito de entrar no restaurante. Se você fosse entrar no restaurante, o chefe de trem queria ver sua passagem para ver se você estava de primeira ou segunda. Você não tinha direito de entrar no vagão de restaurante se tivesse com passagem de segunda classe. E eu achei um preconceito social que eu trouxe até hoje, que eu não me conformo. O trem deveria ser como um ônibus. Se comprou passagem, você tem direito a sentar numa poltrona com os mesmos direitos dos outros, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, por que isso existia, se não havia possibilidade de ser todos iguais.
Tudo bem, Maurício? Essa pergunta eu dirijo ao professor Dirceu. Ótima pergunta, seu Inegi. Obrigado pela sua participação. Um abraço. Fica o convite para o senhor vir bater um papo aqui conosco. Aqui. Eu Se sei que o Deus senhor quiser, tem vamos muito a requerer. contribuir. Tá bom? Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Seu Dirceu? Ou o seu Jorge? Quem? Obrigado, Negi, pela participação. Inclusive, é uma pergunta boa. Para início de conversa, os trens que nós trabalhávamos na época, essa época era trens de formalidade inglesa. Então, quando formou os trens aqui, apenas o brasileiro, não é que ele construiu a primeira parte, a segunda, primeira e segunda. Ele copiava do sistema inglês todo tipo de trabalho. Uhum. Então, não era somente o vagão de segunda. Era um vagão confortável, de madeira, envernizada, que o pessoal viajava. E nessa segunda classe, viajava também os trabalhadores braçais nesse vagão. Então, ia ferramenta, ia bastante gente que ia trabalhar de botina, bota, picareta, viajar nesse trem. Então, as pessoas de menos aquisição que quisessem viajar nesse trem, podiam ir junto com os trabalhadores. Daí a ordem era para evitar, porque o carro de primeira classe, restaurante, só viajavam os doutores. Os doutores, pessoa de aquisição melhor, que podia viajar num restaurante com o garçom, homem preparado, carregando as suas bandejas no braço. Então, eles tinham medo daquelas pessoas de menos formação entrar no vagão aí e prejudicar o andamento dos passageiros especiais que tinha no carro de primeira. Então, não era preconceito, era evitar acidente. Então, esse carro também levava o pessoal, e era optativo. Quem quisesse na segunda, eu enjoei de viajar na segunda classe. Quantas vezes sem dinheiro lá em São Paulo para vir embora, dá graça uma passagem de segunda e vir embora. O que interessa é o destino, não é? Agora, quem quisesse ir ao restaurante, geralmente, já comprou passagem de segunda, é pessoa que não poderia ir lá. Porque assim como existe hoje certos lugares proibidos de pessoas entrar sem terno, sem gravata, naquele tempo também existia. Até hoje existe. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês também, que era muito interessante, né, nessa época também da Sorocabana, era o pessoal, a cidade, o pessoal descia, né, a próxima estação ferroviária para ver o trem chegar. Havia uma história também que as mulheres que estudavam na Peixoto Gomide, alguns pais não gostavam que elas namorassem com o ferroviário. Como é que era essa relação aí? Olha, eu participei, se o Dirceu quiser falar. Olha, infelizmente, nós, paisanos, ficamos com ciúme. Porque a gente era jovem também. Não teve no regime militar, veio o exército lá do Rio de Janeiro aqui, no regime militar, e parou que o exército o inimigo do Getúlio, lá, como é o nome dele? Aquele jornalista lá do Rio de Janeiro. Carlos Lacerda. Veio o estado de Guanabara para cá, soldado. Estudantaiada vieram tudo na estação, veio os carioca. E daí houve namoro, houve beijinho, houve abraço, houve despedida. E foram embora e o pessoal aqui ficaram bravos. É lógico que largaram nós aqui também para namorar a gente de fora. Então houve isso aí. Então nada a ver com novidades, né? Carioca, ela não conhecia as cariocas, que eram tudo bajulador. Ô menina, vem aqui. Conversaram, dialogaram, trocaram correspondência. Que hoje é facilitado através do WhatsApp, né? Deixa eu aproveitar, então, chamar aqui o nosso intervalo, mas no próximo bloco continuaremos com essa singela homenagem aí, né? Lembrando desses saudosos tempos aí, do tempo da Sorocabana e os nossos queridos ferroviários aqui de Itapetininga. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga aqui para o nosso último bloco do programa Telescópio. Depois teremos aí, né, vocês ficarão com
com o Educando, e aí só que continuando aqui o nosso bate-papo ainda sobre a questão da ferrovia, todo mundo que ligou aqui, a gente percebe um sentimento de saudade. Agora eu pergunto para vocês, você tem esperança, o senhor Dirceu e também o senhor Jorge, que o Brasil possa voltar a investir na ferrovia, deixar um pouco de lado esse investimento, né? A gente sabe do lobby que tem aí muito grande aí das construtoras de automóveis, mas que repense essa questão das ferrovias, porque um transporte hoje limpo e com custo muito mais barato do governo. Confortável. Se a gente vê a Europa, você viaja a Europa inteira de trem. Eu acredito, Maurício, que com o aumento de carro nas estradas, vai chegar uma hora que não vai dar para circular mais, né? Daí vai voltar a atenção para a ferrovia. É o que aconteceu no Japão. Eles investiam só na rodovia, mas chegou uma hora que não dava, era muito carro, então não dava para circular, né? Daí eles voltaram a atenção para a ferrovia, e hoje, então, a maior ferrovia do Japão, o trem-bala. Aqui, eles estavam querendo, em 2008, fazer um traçado de São Paulo a Campinas, para o trem-bala, né? Vai ser inaugurado em 2014, com a Copa do Mundo, né? Daí acabou não saiu do papel. E a ferrovia é um transporte limpo, confortável, econômico, só não é rápido porque nunca investiu na ferrovia, investiu só em rodovia. Que no governo Juscelino Kubitschek começou a investir na construção de carros para consumir petróleo, né? Que dava lucro, né? E deixaram então a ferrovia de lado. Aí chegou num ponto que ela foi arrematada por empresários estrangeiros que nada visavam conforto para a comunidade. Eles visavam lucro exorbitante, como sempre comento no jornal sobre isso daí. Infelizmente, é essa a situação do país. Mas eu acredito que, desde breve, é capaz de a ferrovia voltar novamente. E o senhor Jorge, o que o senhor acha? Eu acho que os metrôs são ferrovias. Sim. Então, é lógico que nós não vamos ter uma ferrovia modelo antigo aqui, com máquina a vapor nem elétrica. Eu acho que para o futuro, eles vão ter que principalmente, de capital a capital, trens para servir o público. Tudo vai depender da boa vontade de algum político que tiver esse ideal. Até agora, eles visam só lucro. Mas no momento que entenderem, coincidindo a hora que um político lembrar que o avô dele era ferroviário, que gostava de ferrovia, pode ser que ele lance uma ideia, né? De voltar às ferrovias, principalmente estilo metrô. Temos aqui a pergunta da Ana Paula Mariano, que ela escreve: boa tarde, sou aqui do Rechan, estou assistindo o programa e queria saber o que vocês acham e por que não se reforma aqui a antiga estação, né, do Rechan. Era um lugar muito bonito, hoje está abandonado. Então também o CEAGESP aqui também, né, que também eram outros lugares também. Eu, em 1962, fui telegrafista da estação de Rechan. Não tinha luz lá. Era um lugarzinho muito bonito. A estação sempre cheia de passageiros. Pessoas que nos feriados, domingo, estavam na estação. Era um ponto de lazer. E, infelizmente, com a privatização, ela foi abandonada. Ultimamente, que eu estive lá, formou um restaurante da estação, quer dizer, abandonado, né? E então, naquele tempo que eu trabalhava em 62 em Rechan, não existia luz. A luz que tinha lá só tinha um armazém do Quirela tinha a luz elétrica, porque ele instalou um motor. Era uma cidadinha pequena naquele tempo, né? Hoje, estive lá, está tudo abandonado aquilo lá. Hoje desenvolveu o Rechan. Então, veja bem, ela tem que se basear por Itapetininga. Também tinha uma estação aqui e o prefeito se interessou. Até nós tivemos, na entrega
da estação à prefeitura, da LL, Estrada Nova. A LL passou para a prefeitura. Eles em Erechim, que procuram o vereador deles lá, se a estação está abandonada, que entre em contato com a LL e ceda para a prefeitura dentro de um programa que eles se interessam. Uma biblioteca, uma escola, alguma coisa. Museu. Porque a escola, o prédio não está sendo usado porque os trens passam direto. Não depende daquela estação. Assim como a nossa estação passou para a prefeitura, também num acordo aquela estação pode passar. Agora, Erechim é município de Itapetininga. Também depende de conversar aqui com o prefeito. A estação de Engenheiro Hermilo, eles iam derrubar as casas dos ferroviários. A estação ia derrubar, mas daí o prefeito não deixou. O prefeito da Campininha impediu que derrubasse. E a estação foi cedida para particulares, mas está conservada. Aqui em Itapetininga, se não passar para a prefeitura, a estação estava abandonada também, tudo arrebentado. Aqui o Elídio Almeida, ele escreve aqui, boa tarde, temos que também lembrar que as casas da FEPASA, também próximas à Vila Prado, estão todas abandonadas. É um absurdo. Meu pai e o meu avô também são ferroviários. Boa tarde a todos. Mas lá existe gente que mora lá. Tem gente que mora lá, né? Então, não estão cuidando da casa, mas residem lá. Só que, pela lei, aí o pessoal não entende, é uma lei trabalhista. Aquelas pessoas que moravam nas casas na época que trabalhavam, o que aconteceu? Aquilo prevaleceu como salário. Então, a verdade é o abono de casa. Então, o Estado, em vez de pagar um abono para o cara aposentado, deu a casa. Eles ganharam a casa, como abono. O cara ganhava um salário. E a lei exige um abono de casa, mais 50% de residência. Então, ficaram com a casa. Alguns já venderam. Mas aquelas casas da Alfredo Maia, na época, poderia, né? Os políticos, na época, não deixar destruir. Hoje são poucas casas. Eu entendo, eu propus, eu cheguei a falar para alguém, aproveitar aquelas casas da ferrovia, pôr delegacia de polícia ali, chegar, por exemplo, a delegacia de escola, de cultura, o delegado de ensino, diretoria, ocupar, e agora porque eles ficam pagando aí aluguel em vários lugares. Poder pôr uma delegacia de polícia, poder fazer o que quiser. Esses lugares, por exemplo, aqui a Receita. Poderiam colocar os órgãos públicos. Os órgãos públicos lá, como fizeram lá no Paraná, é assim, tem a rua dos órgãos públicos. Podia pôr. Seu Dirceu, seu Jorge, foi muito legal o programa de hoje aqui, uma singela homenagem que a gente faz, né, aos pessoal que trabalha, os trabalhadores que arduamente deram seu sangue e trabalharam na Sorocabana. Em nome, né, de vocês dois, quero parabenizar aí a todos os ferroviários de Itapetininga e fica o convite para uma outra oportunidade, que é um assunto que a cidade gosta de debater, a cidade gosta de discutir, e fica o convite que vocês retornem aqui para a gente continuar esse bate-papo aqui. Seu Dirceu, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Maurício, boa tarde aos itapetininganos por essa tarde. Foi maravilhosa, fiquei muito feliz de falar um pouco sobre a minha querida Sorocabana. Seu Jorge, muito obrigado. Eu agradeço e tive a honra de tivemos um diálogo, principalmente com o neto de ferroviário, que gosta de ferrovia, pelo que eu percebi. E nós somos os últimos dos ferroviários ainda que estamos falando aqui. Tem muitos ferroviários que já não estão em condições de falar muito, porque pela idade já não estamos desenvolvendo essa atividade que nós estamos fazendo. Vamos ver se teremos a oportunidade do ano que vem de estar de volta aqui. Se Deus quiser. Obrigado, seu Jorge. Obrigado, seu Dirceu. Amanhã estaremos ao vivo com o programa Telescópio. Fique agora com Educando, TVI, a TV que conta a nossa história. Apoio Cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.
Educando, apoio cultural. Instituto Imaculada Conceição, há 96 anos educando e formando alunos de Itapetininga e toda a região, unindo tradição e modernidade, educação infantil, fundamental e ensino médio. Matrículas abertas para 2017. Matricule seu filho e garanta o ensino de qualidade. Instituto Imaculada Conceição, ensinar valores, uma lição para a vida. Oliveira Tour, viagens para compras no Brás, na Feira da Madrugada em São Paulo, é com a Oliveira Tour. E atenção, atacadistas, levamos vocês a um dos maiores complexos de moda do Brasil, a Americana Center, na cidade de Americana. Viaje no ônibus confortável, com toda a segurança e qualidade. Excursões também para parques temáticos e cidades turísticas. Faça sua reserva e tenha uma ótima viagem com a Oliveira Tour. Supermercados Tanaka, há mais de 9 anos na Vila Belo Horizonte, com amplo espaço, estacionamento próprio, hortifruti com produtos fresquinhos de qualidade e um açougue com os mais variados tipos de carnes. O Tanaka também serve deliciosos marmitex diariamente com cardápio bem variado e saboroso. Peça o seu por telefone que o Tanaka leva até a sua casa. Tá com fome? Pede uma marmitex no Tanaka. Olá, hoje no Educando nós vamos mostrar o trabalho do Centro de Atenção Psicossocial 2, o CAPS 2, da Chapadinha, Dr. Laerte Vieira Pires. Vamos conversar com o Marcelo Henrique, ele é psicólogo aqui do CAPS 2. Marcelo, tudo bem? Tudo bom, como vai? Joia? Tudo bem. Marcelo, queria que você explicasse o trabalho do CAPS 2, né, o público, né, alvo aqui do CAPS, a faixa etária, as oficinas, o trabalho de vocês aqui e o seu também como psicólogo. Então, o CAPS, né, que é o CAPS 2 de Itapetininga, ele existe para estar dando atenção para pessoas que sofrem de transtorno mental grave e severo, né? Antigamente, no Brasil, essas pessoas eram tratadas muitas vezes através dos hospitais psiquiátricos, né? E aí surge essa rede de atenção psicossocial, né? Onde o CAPS 2 ele está inserido, ele faz parte de uma rede, né? Não é somente o CAPS 2. Além do CAPS 2, que atende adultos, existe também o CAPS IJ, que é o CAPS infantil, que vai atender as crianças, né, e adolescentes que estão também em sofrimento mental. E também aqui no município nós temos o CAPS AD, que é álcool e drogas para pessoas também que estão em sofrimento devido ao uso de substâncias. Aqui, né, que você perguntou também como funciona, são desenvolvidas atividades, né, tem a terapeuta ocupacional, né, que desenvolve essas atividades para pessoas que não conseguem de alguma forma já inserir na sociedade através de alguma ocupação. Também se trabalha com artesanatos, caminhadas, a arte. Acho que ela é muito importante quando a gente está falando de sofrimento, transtorno mental. Então são várias atividades que também são desenvolvidas de acordo com as possibilidades do usuário, da pessoa que chega até o serviço. Não existe assim um trabalho já pronto, isso é desenvolvido entre profissionais e os usuários do serviço de saúde. As terapias acontecem quantas vezes na semana? Então, nós temos todo dia acontecendo grupos terapêuticos, atendimento individual, oficinas, dança, música. Existe um cronograma, né? Mas que ele sempre vai mudando. Então, todo dia está tendo atividades, mas talvez se vocês vierem aqui uma semana, na outra semana não se repita, né? Porque vai sofrendo transformação constante de acordo com a demanda e com as necessidades dos usuários. A faixa etária, Marcelo, aqui? Então, aqui o CAPS 2 ele atende a partir dos 18 anos, né? Como eu disse, antes disso, né, geralmente é atendido no CAPS IJ, CAPS Infanto Juvenil. Né?
E o seu trabalho como psicólogo aqui, como é que ele acontece? Então, também uma outra característica do CAPS, embora psicólogo, a gente tem a liberdade total de desenvolver o trabalho de acordo com o perfil do profissional e também o perfil do usuário de serviço, né? O meu trabalho, né, eu gosto de trabalhar muito através da música, da arte, poesia. Então, tem um projeto aqui que a gente está desenvolvendo que se chama Rádio Parafuso. É tentar dar voz a muitas pessoas que ficaram muito tempo sem voz, muitas pessoas que estavam caladas. Então, tem até uma página no Facebook, quem está acompanhando quiser tá lá entrando no canal, né, se chama Página Rádio Parafuso. Tem alguns vídeos, alguns áudios que a gente faz como podcast, né? São programas de rádio gravado. Então lá a gente discute várias opiniões sobre tudo que está acontecendo no Brasil com o usuário que está frequentando o serviço. É um dos programas, mas tem várias coisas acontecendo aqui também, além disso, né? Então vamos dar a conhecer aqui o CAPS, né? E mostrar para os nossos telespectadores as oficinas, o artesanato aqui. Estou aqui conversando com a Carolina Zagueto, ela é terapeuta ocupacional do CAPS e vai explicar o trabalho dela aqui e esse projeto, né, em parceria com a Secretaria da Cultura, das máscaras de carnaval. O meu trabalho aqui é basicamente resgatar as potencialidades de cada um que chega aqui. Às vezes as pessoas chegam um pouquinho aí desmotivados, um pouquinho desorganizados com relação às suas atividades de vida diária, sua rotina. E aí aqui, mediante algumas atividades, né, eles conseguem aí resgatar essa organização. Então, diante de uma atividade, seja uma atividade manual simples, o fato de eles conseguirem planejar, começarem, terminarem uma atividade, eles podem transferir isso para as atividades da rotina. Por exemplo, arrumar sua própria casa, ou fazer uma atividade de mercado, enfim. Essas atividades que para a gente é muito corriqueiro, mas para quem está desorganizado é muito importante essa evolução, né? E esse projeto com a Secretaria da Cultura é o projeto do Carnaval. Então, a gente elaborou várias oficinas, né? Dentre elas a máscaras de carnaval, para que a gente possa mesmo comemorar, inseri-los, né, na sociedade. A gente queria também levá-los para fora, fazer uma apresentação na praça, né? E aí a gente tem uma ideia de fazer confeccionar instrumentos, né? A gente não tem os instrumentos mesmo, a gente confeccionar com material reciclável. A gente queria fazer uma oficina de marchinha, para que eles possam colocar a criatividade aí em prática, eles inventarem música. Nós temos pessoas que têm umas letras muito ricas aqui, então a gente queria aproveitar isso, musicalizar, né? Fazer uma marchinha. E é isso. A gente está fazendo as oficinas aí de pouco em pouco e tentando inseri-los, né? Para que eles possam participar e estarem lá na praça para apresentar. Vamos ver o trabalho deles, então? As pessoas que estão aqui, elas já são um pouco mais envolvidas, então elas gostam de vir participar. Mas tem algumas pessoas que é difícil você dar uma ideia, eles terem a iniciativa de fazer. Então, assim, o fato deles escolherem o molde, primeiro aceitar participar da atividade, depois escolherem o molde, decorar, né? Então, começar e terminar. A gente teve uma máscara aqui que ela levou quase a manhã inteira para fazer, que foi uma menina, né? Então, fica até descolando um pouquinho. Então, para ela conseguir fazer isso foi um super ganho, porque ela não consegue terminar nada, ela não é organizada, tem dia que ela acorda de madrugada querendo fazer alguma coisa, né? Então ela tem uma baita desorganização. E aí o fato dela conseguir escolher, de ter paciência para terminar, de fazer foi e colocar, né, cada miçanguinha, né? Sim, descolou um pouquinho porque ela estava com bastante pressa, ela fez meio de qualquer jeito, precisou de bastante ajuda. E aí a da Eulália, que a Eulália já é mais ativa, né, Eulália? Então, Eulália, fala um pouquinho da sua máscara. Você fez uma máscara, que cor aí? Cor rosa. Você gosta de rosa? Eu gosto. E aí, foi difícil fazer a máscara? Não. Imaginei na Gabriela. A Gabriela, né? Gabriela é nossa monitora. Fiz pra ela. Tem que ter tudo paciência, né, Eulália? Paciência e amor, né? No que faz. E a senhora frequenta sempre aqui? Já. Eu comecei com 3 anos, agora 50. Então... E o que a senhora mais gosta de vir fazer aqui no CAPS? Atividade.
Nada. Pintar, bordar, né? Pintar, assim, no pé, meter. E os amigos que faz, né? Não temos amizade. Agora tem muita gente nova aqui que eu não conheço. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? E o Educando fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assista as nossas matérias no canal do YouTube TV Itapê 2 e no Facebook TV Itapê. Acesse a página Silmara Piedade Psicopedagoga. Até mais. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.